vocês Finanças para o Pequeno Negócio. Agora, aula número 2. Quem não assistiu a aula 1, veja o vídeo, que nós vamos falar, na verdade, lá foi falado sobre investimentos. Hoje, nós vamos falar sobre gastos fixos e variáveis, e depois vamos dar sequência a essa programação aqui para você entender esses termos voltados para finanças de um pequeno negócio. O resumo da aula passada, quem não assistiu, que é investimento. Bom, os investimentos são os bens e serviços essenciais para o funcionamento adequado de uma empresa. Muitas vezes a empresa precisa passar por uma reforma, mudar suas vitrines, adquirir novos balcões, móveis, máquinas, equipamentos, e é preciso um planejamento financeiro para você adquirir isso, e isso se transformar numa parcela fixa de um empréstimo bancário que você possa fazer, ou se usar o recurso próprio, esse valor deverá voltar à parte do investimento, ao capital da empresa voltada para isso. Então, assista a aula número 1. Nós usamos o modelo do açougue fictício, açougue bom boi, de alguém que precisava de 30 mil reais para o seu açougue, um pequeno negócio, e ele foi num banco público ou privado, ou adquiriu através de terceiros ou familiares, ou até mesmo o seu capital próprio. Ele pegou 30 mil reais e investiu na sua loja. Logo, esse dinheiro precisará voltar e haverá uma parcela fixa nos gastos da empresa para ele honrar esse investimento feito. Então, hoje nós vamos falar sobre esses gastos fixos. Como uma parcela do empréstimo de investimento, todo mês tem que pagar. Quer a loja venda ou não. Independente do volume de vendas que a loja teve, todo mês tem que ter aquelas parcelas fixas. E a parcela de um investimento bancário é o que nós abordamos. Hoje a gente vai entrar com mais detalhes, então, aos demais gastos fixos, né? A parte de investimento, nós falamos na aula 1. Bom, quais são os outros gastos fixos para quem tem um pequeno negócio? O maior deles, geralmente, envolve a folha de pagamento, que é o gasto com sua equipe, o gasto com o pessoal e os encargos, os tributos eminentes a isso aí, tá? Todo dono da loja, ele mesmo, ele tem que saber trabalhar o que é chamado de um prolabore. Prolabore é o salário do dono. Esse é o principal detalhe para quem tem um pequeno negócio. Ele não pode confundir o faturamento da loja dele, como diz aqui no Nordeste brasileiro, o apurado do dia, achar que aquele dinheiro que está lá no caixa é o salário dele. Não é isso. A gente vai ver, em outro momento, isso é chamado de faturamento. Ele precisa estabelecer, o dono do pequeno negócio, o seu próprio salário, que o termo é esse, prolabore. Quando ele já tem uma equipe, então tem os salários da equipe, os encargos trabalhistas, benefícios, então todos esses gastos aqui vai para uma coluna chamada gastos de pessoal. Durante o nosso curso, nós vamos mostrar uma planilha que nós desenvolvemos, onde você vai lá e ver na prática exemplos como esse. Nós queremos agora que você entenda esse conceito. Quer a loja venda ou não, todo mês tem que pagar a equipe. Por isso que o pessoal faz parte dos gastos fixos. Os outros gastos maiores geralmente são da ocupação do empreendimento. São gastos onde o local, a loja irá funcionar. Se ela é alugada, então tem o valor do aluguel. Mesmo sendo própria, tem o IPTU. E aí tem, principalmente, a elétrica, a água do prédio. Então, esses gastos aqui, que a loja venda ou não, tem que acontecer. Daí, eles também, os gastos de ocupação, entram aqui na coluna de gastos fixos. O que seriam os gastos de comunicação? Gastos que você utilizará para entrar em contato com seus clientes, fornecedores e outros, como, por exemplo, telefone fixo ou móvel, internet, se você tem despesas de correio. Então, aqui, tudo que envolve comunicação, seu para com o cliente, se tem uma mensalidade, todo mês tem que pagar, é gasto fixo.
E gastos de terceiros, gastos relacionados com contador, programas de computador, consultoria, às vezes vigilância, limpeza da loja, toda pessoa que vai fazer esses serviços de terceiros, que já é uma coisa rotineira, está lá, você deve colocar nos seus gastos fixos. E, finalmente, aqui temos os gastos com marketing, com divulgação, que são fundamentais para que a empresa se torne conhecida, para a divulgação dos seus produtos. Entram aqui, exemplo, nessa parte, digamos que o que você gasta com redes sociais, é o famoso tráfego pago, mas também, digamos, você faz panfletagem, tudo que é formado por propaganda, publicidade, nós colocamos nesse setor aqui, principalmente quando já há uma assinatura mensal desse serviço. E o restante, vou chamar de gastos gerais ou despesas gerais. Inclui material de escritório, às vezes você pode até desmembrar isso aqui em alguns gostam de colocar despesas administrativas, outros materiais de escritório, ou só de limpeza. Enfim, você pode resumir pequenos negócios, gastos gerais. Eles fazem parte dos gastos fixos, porque, mais uma vez, vou ler isso aqui para você. Todos esses gastos são fixos, por isso devem ser pagos mensalmente, mesmo que não seja vendido nenhum produto, pois são independentes do volume de vendas. Nós já abordamos isso aqui e é importante que haja uma coisa chamada orçamento, tá? Lembrando o nosso caso fictício do açougue Bomboi, ele sabe que todo mês, quer venda ou não, ele tem aqui, ó, 10 mil reais para pagar. Assim é a história do empreendedor. Início do mês, no primeiro dia, ele sabe quando chegar no final do mês, se vender ou não, ele tem essas despesas, esses gastos fixos a realizar. Daí, qual é o segredo? É planejamento. Nós vamos abordar esse assunto aqui. E planejar é escrito com valores, é chamado de orçamento. O orçamento é um plano que define valores, também verbas, recursos para todos os gastos fixos da empresa. Então, aqui você vai colocar esses valores numa planilha, no caderno. Você tem que ter noção. Eu só posso gastar com marketing, no caso do açougue Bomboi, R$ 500. Passar disso, aí o que a gente vai ver, o conceito de eficácia e de eficiência. É onde entra a gestão financeira nessa parte aqui. Observe essa planilhazinha, esse slide que está. Se o açougue fictício Bomboi, ele tem que gastar na parte de marketing R$ 500, e no mês é o previsto R$ 500, quando termina o mês foi realizado os R$ 500, o que houve aqui? Eficácia. O que é eficácia na parte de gastos? É você gastar até aquele limite de venda. E não é necessariamente eu tenho R$ 500 para gastar de marketing se eu só gastei 50, não. Se é R$ 500, use os R$ 500, desde que seja planejado. O que tem que ver agora é a eficiência desses R$ 500. Ou seja, eu tenho R$ 500 para gastar de marketing, usei os R$ 500, eu não passei a verba, eu não estourei o orçamento, então houve eficácia. Mas vamos ver o resultado, é chamado de ROI, o retorno obtido por esse investimento aqui, no caso do marketing. Aí, quando você consegue analisar as ferramentas que você utilizou naquele gasto, o retorno obtido, aí você tem o conceito de eficiência. Eficácia está ligada aos fins, a consecução dos objetivos pretendidos, uma busca sistemática de resultados e atingir metas. E a eficiência está ligada aos meios, a redução de custos, a diminuição dos tempos das operações, maior produtividade, ou seja, R$ 500 de marketing, gastamos R$ 500, previsto, realizado, ok. Eficácia boa. Mas vamos analisar a eficiência. Esses R$ 500 foi usado aonde? Se você conseguiu bons resultados com esse dinheiro, aí você está tendo uma boa gestão dos seus custos.
os seus gastos fixos. Para isso é importante registro. Sem registro não há controle e sem controle não há gestão. Quando você registra, aí você começa a medir. Eu estou sendo eficaz e eficiente. E um bom gestor ele precisa ser cada vez mais eficiente, até mesmo com a equipe. R$ 6.000 que eu pago para essa equipe aqui, eu preciso que eles me dêem uma produtividade que é ponto nos gastos fixos. A importância de se planejar, isso aqui é chamado de orçamento, previsto, realizado, e analisar depois. Atingimos as metas, atingimos, mas vamos fazer sempre melhor, mais rápido, para ter eficiência financeira. A partir disso, você vai agora entender gastos variáveis. O contrário dos fixos, ou seja, é o dinheiro que é usado para comprar as mercadorias para serem vendidas. Ou seja, o estoque da loja. No caso do frigorífico Bom Boi, né? Ele vai vender, digamos aqui, tem duas opções. Ou ele vai comprar o seu estoque, já os produtos prontos de determinados frigoríficos, que já entrega tudo padronizado, com seus cortes, ou ele vai fazer o corte no próprio açougue. Digamos que ele é aquele rapaz tradicional do interior, e com a devida autorização, ele matou um boi e ele mesmo fez a desossa do boi e retalhou e transformou em produtos. Então, esse gasto que ele vai ter agora para comprar o boi ou as carnes são os gastos variáveis, ou seja, estava focado nos produtos. Esses gastos são gerados em função do volume de vendas e influenciam o lucro e o retorno do investimento. Seus gastos variáveis são compostos pela mercadoria, o custo da mercadoria que eu comprei e vou vender, e os impostos que vão ser colocados à medida que eu estiver vendendo. E dependendo se for loja de roupa ou outra, que tem a comissão do vendedor. Então, gastos variáveis, ele é principalmente o preço do custo da mercadoria, e na hora que eu vou vendendo, aí eu vou colocando os gastos com impostos e comissão, se tiver. Mas observe que a característica é estar voltada com os produtos que eu vendo. Daí é muito importante nós estudarmos aqui, mais uma vez, o exemplo de um açougue, porque ele é muito didático. Vamos pegar mais uma vez um boi de 500 quilos, um exemplo, né? Só para nos ajudar. E o empreendedor, ele foi lá na roça e comprou o quilo desse boi a R$ 17. Só que quando ele for vender, o preço de venda é a parte traseira, que ele vai transformar em produtos, é diferente da parte dianteira. E a questão que tem o couro, e a questão do osso, e as vísceras, como é feito esse cálculo? Aí, muitos empreendedores do ramo aqui, do açougue, já preferem comprar os produtos desossados e já cortados direto do frigorífico, que já vende só o peito de frango ou só a picanha, e nós vemos isso. Mas o conceito que eu quero mostrar para você aqui, usando essa experiência do boi, é o conceito de gastos variáveis. Ele envolve, eu comprei um boi, mais uma vez, sou aquele empreendedor, tem um açougue artesanal, eu vou e comprei o boi, foi 500 quilos a R$ 17, de R$ 8.500. E aí, ele vai ter que entender que esse R$ 8.500 que ele pagou no boi, eles são seus custos fixos, que aí ele vai ter que somar as perdas naturais que vêm, mais uma vez, das vísceras ou outras que surjam, mas haverá, durante a venda desse produto, os impostos devidos, que vai variar de estado a estado, ICMS, e também se a comissão da equipe de venda. Mas o conceito principal é, você comprou um boi de R$ 8.500 e você retalhou e transformou em produtos. Qual é o valor que você vai ter se vender tudo? É o seu faturamento máximo.
ou o que ficar no estoque. Então, a partir disso, você já vai começar a ter noção de que o preço da venda vai influenciar na lucratividade da empresa. E aí a gente vai começar a ver na aula 3 isso. É um item chamado margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Eu sei que o preço geral do boi é R$ 17, mas eu vendi a picanha de 50. Então, opa, eu tive uma margem de contribuição muito boa. Vou dar outro exemplo aqui. Você sabe que foi R$ 17, mas você vendeu aqui um colchão duro, um colchão mole de R$ 37. Foi 17 o preço de custo. Vendi por 37. Ganhei R$ 20 no quilo. Esses R$ 20 é o que nós chamamos de margem de contribuição. E quando você termina toda a venda do dia, todo o faturamento, porque vai ter produtos, né, no caso mais barato, a parte de músculo, ou precisou moer a carne, enfim, você vai ver, depois que eu vendi tudo, faturamento, quando eu tirar os gastos relativos aos gastos variáveis, o que sobra é a minha margem de contribuição. Por que esse nome margem de contribuição? É o valor que eu vou ter para pagar todos os meus gastos fixos. E aí a gente vai debater isso, porque vai ser muito importante aqui saber fazer o preço da venda. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar um conceito chamado matriz BCG. Que é isso? Haverá produtos, e que a gente chamará eles de vaca leiteira, outros de estrela, ponto de interrogação e abacaxi. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. Nós queremos que você entenda gasto fixo, entenda o que é gasto variável, margem de contribuição. Aí a gente vai chegar a uma coisa chamada lucratividade. Vamos parar por aqui.